É isso aí, alunos. Sem mais delongas, joga na tela nossa revisão hoje, então, sobre desenvolvimento embrionário. Lembrando que nós vimos que o desenvolvimento embrionário, desde o início lá da aula, eu falei que é o período que vai desde o momento da concepção, né, da formação ali da célula ovo ou do zigoto, até o momento que esse indivíduo nasce. Aí eu lembro que eu dei um exemplo sobre a questão dos 9 meses, porque no nosso caso, esse processo demora 9 meses, mas não existe só a gente que se desenvolve, né, dentro do ventre da nossa mãe. Existem vários tipos de animais. Então, esse desenvolvimento embrionário, para nós, né, no nosso grupo, seres humanos ou mamíferos, ele, no nosso caso especificamente, ele leva 9 meses, mas não é assim com outros mamíferos, com outros tipos de animais, vertebrados ou invertebrados, enfim. Tudo isso difere. Então, por isso que a gente não pode usar só os 9 meses como se fosse só o nosso caso que existisse. Então, o desenvolvimento embrionário em si, ele vai desde o momento da concepção, da formação do ovo, né, da célula ovo, até o momento que esse indivíduo nasce. Então, esse é o desenvolvimento embrionário e é relativo à espécie que se está tratando. Então, a gente tem a segmentação, a mórula e a blástula. No caso da segmentação, a formação da mórula e da blástula. Tá? De uma forma geral, a gente tem segmentação, gastrulação e organogênese. Tá? Mas dentro da segmentação, a gente tem a formação da mórula e da blástula. Lembra? Aquela célula ovo vai se dividindo, vai se dividindo, vai se dividindo e forma a mórula, e vai se dividindo e vai se dividindo até formar a blástula, que vai formar depois a blastocélia, aí vem o arquêntero, aquela situação toda da gastrulação, tá? Que é na gastrulação que a gente vai ter o quê? A formação dos folhetos, né, germinativos, que a gente chama de ectoderme, mesoderme e endoderme. Esses folhetos germinativos, eles são desse jeito aqui, ectoderme, mesoderme e endoderme, nos seres triblásticos, tá? Triblásticos. Tá bom? Na gastrulação de animais diblásticos, não tem os 3, só tem 2. Então, só vai ter ectoderme e endoderme. Não tem mesoderme, tá? Mas nesse caso aqui, a gente viu os triblásticos. Vem, então, depois da segmentação, vem a gastrulação e em seguida vem a organogênese, formação dos órgãos, né? E a organização até mesmo, podemos dizer, física desse indivíduo, tá bom? Falamos também sobre os anexos embrionários, âmnio, saco vitelínico, alantoide, córion, né? Que são estruturas que participam aí da formação embrionária do indivíduo, às vezes como reservas discretas, às vezes como reservas nutritivas, às vezes como proteção contra choques mecânicos, enfim. Os anexos embrionários, eles somam aí para o desenvolvimento desse indivíduo, embriologicamente falando. Então, segmentação também pode ser chamada, vocês podem ver eu falar, clivagem, né? Segmentação, clivagem. A gastrulação, basicamente, assim, de uma forma conceitual, a formação dos folhetos, tá? Formação dos folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Lembrando que a gastrulação, né, tem também os animais triblásticos, que formam ectoderme, mesoderme e endoderme. Os animais diblásticos também, que formam ectoderme e endoderme. E os anexos embrionários, aí depois da gastrulação vem a organogênese, que é ali também neurulação, que vem formando aí os órgãos internos. E os anexos embrionários, que foi o que a gente acabou de citar, a importância deles para o desenvolvimento e a nutrição desse indivíduo, tá bom? Agora vamos lá para a nossa atividade, joga aí na tela. É isso aí, pessoal. Estamos aqui falando sobre desenvolvimento embrionário. Agora a gente vai dar uma aplicada desse conteúdo, né? A gente viu que é muito importante
A partir do momento da concepção do indivíduo, né, da fecundação, a gente viu até a importância da questão da mitose, que eu tinha falado há umas aulas atrás, lá no segundo módulo. A gente viu naquele processo ali de segmentação ou clivagem, né, para a formação da mórula e da blástula, vocês viram que existem várias divisões celulares. Aquilo serve como exemplo sobre mitose, né? A mitose é essa divisão celular que vai formar, pega uma célula e essa célula vai formar outras iguais a ela. Ela não vai dividir genoma, né? Enfim, ela vai fazer uma cópia igual, né? E isso faz com que esse indivíduo vá se desenvolvendo. No caso lá da segmentação, é isso que acontece. Aquela célula vai se dividindo em duas, depois em 4, em 8, em 16, 32, e é exponencial. Isso vai acontecendo. Aí vem aí a fase também da gastrulação, né? Que é a formação aí já dos 3 folhetos germinativos. Aí vem a organogênese e falamos também sobre os anexos embrionários. Então, tudo isso é muito importante durante o processo embrionário. Agora a gente vai aplicar lá na atividade. Joga aí na tela. Primeira questão. Na etapa de segmentação ou clivagem, que é a primeira, tá, pessoal? Ocorre a formação da mórula. Legal? Marque a alternativa que melhor define essa estrutura. A. Estrutura caracterizada pela presença da placa neural, sulco neural e tubo neural. É na gastrulação já, pessoal, que isso acontece? Vamos ver. Marque a alternativa que melhor define essa estrutura. Tá. Estrutura fetal. C. Estrutura em que é possível distinguir os 3 folhetos embrionários. Olha, pode ser essa, hein? D. Estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida. Acho que não, hein? E. Estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Essa aqui não vai ser mesmo, pessoal. Estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Lembra que ele vem se dividindo, vai, até ele formar a blástula, né? É justamente isso. Essa estrutura do tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Olha o que ele diz aqui na questão. Na etapa da segmentação ocorre a formação da mórula. O que é a mórula? É justamente um conjunto de blastômeros que se formam durante os processos de segmentação, ou várias divisões, elas vão acontecer até formar essa estrutura que a gente conhece como mórula, tá? Então, questão 1, letra E. 2. A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários darão origem ao celoma, né? Aos cromossomos, né? O celoma, pessoal, ele é uma cavidade que se forma na mesoderme, né? É uma estrutura. Existem os animais celomados, que têm essas estruturas formadas aí pela mesoderme. Então, nesse caso aqui, vamos ver. É a letra C, os tecidos e órgãos. Eu ia continuar explicando e apertei aqui o botão sem querer, ele abriu a resposta. Então, os cromossomos não são. Cromossomos, pessoal, eles são o DNA em si, que fica lá dentro do núcleo. Tá? Eles não têm a ver aqui muito com esse processo da desenvolvimento embriológico. Tá? Os blastômeros, não, os blastômeros estão ali na formação da mórula. Os blastômeros eles estão envolvidos no processo que é bem antes dos folhetos embrionários, né? Como está pedindo aqui na questão. O blastóporo tem a ver ali com a questão da formação da boca e do ânus, né? Que vão dar origem, enfim. Eles estão envolvidos nessa dinâmica. Então, a fase da organogênese é muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários darão origem a quem? Aos tecidos e órgãos, como tem aqui na letra C, tá bom? Questão 3. Na fase de gastrulação, ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marque a alternativa que apresenta essa etapa. Na gastrulação, ocorre a formação da mórula,
um grupo maciço de células. Não, isso aí já aconteceu. Tá? Quando chega na gastrulação, a mórula já aconteceu, entendeu? B. Na gastrulação ocorre a fixação do embrião no útero da mulher, que é um processo chamado, pessoal, nidação. Isso aqui faz sentido? Faz. Mas vamos ver. Ele está pedindo para marcar qual é o certo. C. Na gastrulação são formadas os folhetos germinativos. É legal. Tá? Pode ser a C também. D. Na gastrulação forma-se o tubo neural. Não, hein? E. Na gastrulação todos os órgãos do embrião se formam. Não, isso aí não. Tá bom? Então, o que será? Na letra C, como eu falei, ó, na gastrulação são formados os folhetos germinativos. Por que que a questão... Eu vou tirar aqui só para a gente ver melhor. Por que que a questão B não é, pessoal? Porque nessa fase aí, na gastrulação já ocorreu, né, a nidação. Então, o que está dizendo respeito da forma correta sobre a gastrulação é que são formados folhetos germinativos. Quais são esses folhetos? Ectoderme, mesoderme e endoderme, tá bom? No caso dos triblásticos. No caso aí dos diblásticos, endoderme e ectoderme. 4. O início do desenvolvimento embrionário se dá pela fase denominada clivagem ou segmentação, que é a primeira fase lá, né? Fase em que ocorrem inúmeras divisões do zigoto até a formação da blástula. Este processo ocorre de maneira diferente em cada espécie. No homem, a segmentação é de que tipo? Meroblástica total, holoblástica desigual, meroblástica discoidal, meroblástica superficial opa, quase que eu te entrego o ouro, hein? E holoblástica igual, tá? Lembra que eu mostrei uma tabelinha lá em cima e falei sobre a questão a presença do vitelo no polo vegetativo, a quantidade desse vitelo, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que as células se diferenciem, se dividam, causando assim uma morfologia diferente nessa célula. Eu lembro que eu usei algo parecido com isso, assim, a coisa que eu falei, né? A expressão que eu usei naquele momento, tá? Então, no caso, no homem, a segmentação ocorre do tipo holoblástica igual, beleza? Essa foi a questão número 4. Questão número 5. Se liga no Enem. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui 1, fertilização, 2, gástrula, 3, blástula, 4, segmentação, 5, neurula. Tá, então vamos lá. Tem aqui as fases, né? Fase caracterizada pela formação do tubo neural. Opa! Fase em que os ovos se dividem sucessivamente. Vamos lá. Formação do tubo neural, 5. Fase em que os ovos se dividem sucessivamente. Fase de blástula. Tá? Não, segmentação. Calma aí. Fertilização, 2, 3, no caso, é a 4. É que eu estava demorando para entender qual o número, ele é correspondente a qual palavra aqui. Fase durante a qual os gametas se unem. 1. Tá? Fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central. É a 3. Tá? Fase no qual se origina um intestino primitivo. Bom, então vem aí aqui está a gástrula, aqui vai estar 5, no caso aqui é 3, tá? Que é o arquêntero, que vai formar ali a cavidade onde vai se formar o intestino, ok? Deixa
Deixa eu ver se tem mais questões. Ah, tá. Então, eu que tinha passado aqui esse quadro em branco, ó, eu pensei que tinha alguma coisa errada, mas enfim. Assinale a sequência correta, tá? Então, a sequência correta, ó, 5, 4, 1, 3, 2. Deixa eu ver se eu tinha colocado certinho. 5, 4, 1, 3... Oh, é 2 aqui, ó. 5, 4, 1, 3, 2. Deixa eu apagar aqui para deixar bem certinho, tá? 5, 4, 1, 3, 2. Aqui, no caso, é a gastulação. Eu estava... Essa disposição desses números aqui fez eu confundir. Beleza? Então, 5, 4, 1, 3, 2. No caso aqui, é a questão B de bola. Beleza, pessoal? Então, desenvolvimento embrionário. Essa foi a aula 44 para vocês, ok? Estamos juntos. Biologia na veia. É nóis. Fui.